Bairro Parque São Domingos, por Hilary Paixão, Anne Caroline Meira, Isabela Gonçalves, Giovana Silva, Maria Luísa Silva, Beatriz Moraes e Tiago Vergara. No século XIX, o Parque São Domingos era apenas mais uma parte das fazendas do coronel Anastácio Trancoso. Porém, na virada do século, o terreno foi dividido em sítios portugueses. Em 1917, parte dele foi para as mãos da Companhia Armour do Brasil, e só em 1950, com a chegada de imigrantes, o local foi finalmente batizado como um distrito. O nome é uma homenagem a São Domingos Sávio. Slide 2. O distrito é situado na zona noroeste de São Paulo. Compõe parte da região de Pirituba, embora não seja parte integrante do distrito homônimo. Faz divisa com os distritos de Jaguará, Lapa, Jaraguá, Vila Leopoldina e Pirituba, e com o município de Osasco a oeste. É um território majoritariamente residencial, arborizado e conta com poucos prédios. Abriga todas as classes sociais. Slide 3. Os bairros do distrito são City América, Parque São Domingos, Vila Fiat Lux, Parque Maria Domitila, Vila Mangalô, Jardim Mangalô, Jardim Santa Elias, Vila Jaguari, Jardim Nardini, Vila Jaraguá, Jardim Jaraguá, Parque Anhanguera, Vila Nova Esperança, Vila Guedes, Vila Soares, Jardim Vista Linda, Jardim Mutinga, Jardim Maristela, Vila Maria Eugênia e Vila Zulmira. Slide 4. Na educação, o distrito oferece diversos lugares, como a Escola de Educação Infantil Dominguinho, a Escola de Educação Infantil Estação Educare e outras. Na saúde, o Parque São Domingos é preparado com uma grande rede hospitalar. Entre eles estão o Hospital e Pronto-Socorro Portinari, o Hospital Albert Sabin, o Hospital Metropolitano e outros. Estávamos no slide 4, agora vamos para o slide 5. Em mobilidade, as rodovias Anhanguera e Bandeirantes favorecem o deslocamento dos moradores. Além disso, as opções de mobilidade oferecidas pela rede pública são as linhas de ônibus administradas pela SP Trans e a estação de trem Domingos de Moraes. Sua vegetação é composta por áreas ajardinadas e bosques. Foram registradas 70 espécies de plantas, das quais a copaíba e o xaxim estão ameaçados. Também há algumas aves, como a suiriri, que apresentam hábito migratório e a presença de duas aves da Mata Atlântica, periquito rico e o pica-pau anão de coleira. O gambá é o único mamífero no distrito. Slide 6. Para lazer, um dos principais atrativos da região é o parque que batiza o bairro. Dispõe de quadras, campo de futebol, pista de caminhada e muitos mais atrativos para a família. Outro espaço de lazer é o Parque Cidade de Toronto, criado a partir de um intercâmbio pelas prefeituras de São Paulo e da cidade canadense. O local tem como diferencial brinquedos típicos do Canadá. Para aqueles que adoram ir às compras, a opção mais próxima é o Tietê Plaza Shopping. Slide 7. O distrito oferece muitos locais para alimentação, como o Bem Brasil Costelaria, com o seu churrasco, o Bar do Peixe para quem gosta de pescados e o Hayashi Sushi com comida japonesa. Slide 8. No setor imobiliário, muitas pessoas optam por comprar apartamentos perto de parques para diminuir o estresse, ter uma área de lazer para a família, entre outros motivos. Slide 9. Tanto para casa como para apartamento, as imobiliárias sempre optam por construí-los perto de parques, o que acaba gerando muitos empregos temporários ou não. Slide 10. Algumas curiosidades são, por exemplo, a origem do nome do distrito. É uma homenagem ao jovem italiano São Domingos Sávio, que nasceu em 1842 e passou sua vida inteira em busca da santidade segundo a fé católica. O garoto morreu em 1857, com 14 anos. Boa tarde a todos. Hoje eu vou falar um pouco sobre o bairro Santa Mônica, começando por dados históricos. Essa área localiza-se do outro lado da rodovia dos Bandeirantes.
Uma de suas principais vias é a Avenida Agenor Couto de Magalhães, que dá acesso ao bairro do Jaraguá. A predominância é da classe média, embora no Jardim Santa Mônica encontre-se algumas comunidades favelizadas. O Vista Verde se destaca entre seus vizinhos por possuir melhor infraestrutura. Há muitas evidências para legitimar a possível existência de um quilombo no bairro de Pirituba, o primeiro em área urbana do Brasil, nos colocando na rota da resistência anti-escravista e evidenciando nossa ancestralidade africana como ponto principal na formação de Pirituba, bairro este que tem uma reserva indígena de etnia Tupi-Guarani há cerca de 70 anos na região, ao lado do Parque Estadual Pico do Jaraguá. Temos a Igreja Santa Mônica. Em 1957, no Jardim Santa Mônica, ainda pouco povoado, foi dado início à construção de uma capela. Homens e mulheres se empenharam na construção. Uma moradora, de nome Lili, fez uma promessa, depois de se curar de uma grande enfermidade que, apesar dos obstáculos, iria levar Santa Mônica para a capela. No dia 27 de agosto de 2001, é levada à paróquia Santa Mônica. Também temos o Bloco Vovó Bolão, ainda em Santa Mônica, Pirituba. O Grêmio Recreativo Cultural Bloco Vovó Bolão é um bloco carnavalesco da cidade de São Paulo. Foi fundado em 2 de fevereiro de 1984. Suas cores, o verde, vermelho e branco. O bloco nasceu em uma festa de amigos que se reuniam na casa de uma simpática senhora, chamada Jacira e conhecida por todos como Bolão, que morava na rua Maria Lúcia Duarte e ali ficou por muitos anos. Nos meados dos anos 90, sua sede passou a ser na Avenida Santa Mônica e ali está até hoje. Temos Praça Pirituba. O time de futebol Praça de Pirituba, Futebol Clube Oficial, a equipe foi fundada em 13 de março de 1986 por um grupo de grandes amigos, entre eles o Volve, Tatião, Fia, em memória, Renê, Marcão, em memória, Candidinho, né, entre outros. Na época, era somente uma equipe de futebol de salão, porém, com o sucesso da equipe nos jogos de salão e devido à demanda de grandes jogadores, seus diretores, que na época eram muito pretensiosos, lançaram a equipe de futebol de campo. Já disputaram vários campeonatos na várzea, onde são inclusive bicampeões de Pirituba. A indústria de sinos, fundada em 1498, anterior à descoberta do Brasil, 7 vezes premiada com medalhas de ouro em exposições internacionais, fornecedora da cidade do Vaticano e do governo italiano, oferece a todo o clero do Brasil o resultado de experiências multisseculares na fundição de sinos de qualquer dimensão e peso, assegurando fundição perfeita. Na fábrica em Pirituba, Imigrante já produziu instrumentos para igrejas do Brasil e exterior. Aqui temos algumas imagens do mapeamento: Colégio Santa Mônica, Rua Felício, Condomínio Santa Mônica e Condomínio Santa Mônica. Empreendimento: Mercadinho A Mineira, Mesh Shop Papelaria, Sorvetes Pirituba, Kedosh Burger. Temos Amigão Cão, Banho e Tosa Pet Shop e Manicure Marcinha, Manima Cosméticos e Armarinhos Manicure. Vila Aurora. Fica localizado na região noroeste de São Paulo e faz divisa com Perus e Jaraguá. É um bairro antigo, tem moradores desde 1980, como eles contam ao relatar sobre uma cachoeira que nessa época era usada para tomar banho e lavar roupas, pela dificuldade que tinham para acessar a água. Infelizmente, pela falta de cuidados, hoje em dia essa cachoeira se tornou um esgoto. Na área da educação tinha apenas uma escola, a MF Antônio Alves Veríssimo. Com o passar dos anos, fundaram a M. Maria da Ilse, a Escola Estadual Ministro Oscar Dias Correia e o Céu para Marmelo, e acolhem crianças de todas as idades. Um problema antigo da região era o transporte. Não tinha muitas opções, mas em 2013 foi inaugurada a Estação Vila Aurora, que faz parte da linha 7 Rubi da CPTM e fez com que tudo melhorasse, inclusive no acesso para outros lugares. Em questão de saúde, o posto mais perto era o BS Jardim Ipanema, que fica a 20 minutos de ônibus da estação. Como o número de moradores foi aumentando, e em 2018 teve a abertura da UBS Parque Nações Unidas Sem Terra, que foi fundamental para o desenvolvimento do bairro. Assim, o comércio local teve seu crescimento, e 2 pontos bem frequentados são o Mercado Ambrosina e a Padaria Nova da Abril. A Vila Aurora não só se tornou conhecida pela estação, mas também pelo crescimento das empresas.
Uma delas é a Pedreira Riuma, que fica localizada na rua Frederico von Voigt, no número 1900, e está no mercado desde 1976, e trabalha com o comércio varejista de materiais de construção, apoio às atividades de extração de minerais não metálicos, coleta de resíduos não perigosos e na reciclagem de entulhos de demolição, pedras, areia e sucata de ferro. Com o aumento de trabalho da pedreira, um grande problema eram as explosões, que aconteciam várias vezes ao dia e faziam as casas tremerem. Após reclamações de moradores, a quantidade de explosões durante o dia diminuíram. Agora ocorrem somente às 7 horas da noite. Outra empresa conhecida é a afiliada da Voigt, fundada em 1867 por Johann Matthäus Voigt. Sua instalação no Brasil foi em 1964 e foi motivada pelo desempenho industrial e de infraestrutura que favorece na fabricação de papel e na geração de energia hidroelétrica. A unidade da Vila Aurora foi inaugurada somente em 2001 e fica localizada na rua Frederico von Voigt. A empresa trabalha com produtos e serviços para indústrias de papel, energia, mobilidade, óleo e gás e matérias-primas. Outra empresa local é a Uzi City, fundada em 2009, mas só entrou para o mercado em 2010. Localizada na rua Frederico von Voigt, na altura do número 2214. Ela é responsável pela construção de ferrovias e rodovias e pelas obras de urbanização em calçadas, ruas e praças. A Vila Aurora nos últimos anos está tendo alto crescimento de moradores, e assim, o lazer e a cultura também fazem parte do seu dia a dia. Toda segunda-feira acontece a Batalha de Rima da Rubi, que reúne jovens para fazer batalhas de rima e assim compartilham poesia e cultura. Com a programação variada para todas as idades, o Centro Educacional Céu para Marmelo garante que os moradores da região tenham acesso ao lazer, à prática de esportes, tecnologia e cultura por meio de projetos e eventos gratuitos. Semana Paulo Freire, Vila Zate. História da Vila Zate. Com a morte do proprietário da fazenda Barreto, em 1922, ela foi dividida entre seus herdeiros. No mesmo ano, foi alocada a primeira parte da fazenda e em 1926 a segunda. Essas duas vilas, somada ao núcleo inicial que surgiu ao lado da estação, tornaram-se o principal núcleo de desenvolvimento da área. Posteriormente, outras partes da fazenda Barreto foram divididas em lotes, dando origem a novas vilas como Vila Bonilha, Vila Zate, Vila Maria Trindade, Vila Mirante e Jardim São José. Até o início dos anos 1960, não havia eletricidade. A luz veio de uma lâmpada de querosene. Os moradores compraram fios e postes para poder acessar a rede elétrica. As famílias mais pobres ficaram sem luz por muito tempo, porque não tinham recursos financeiros. A água era retirada do poço com uma alça. O fogão era aquecido a carvão, pois não havia gás de cozinha e havia pouca lenha. Não havia mercado ou farmácia. Uma vez por semana, uma barraca era montada na praça com uma pequena mercearia. Até o início dos anos 1960, o transporte era muito difícil. O único meio de transporte para a cidade era o trem ou o caminhão. Moradores caminharam até a estação de Pirituba. Quando alguém morria, era levado por um desses caminhões ao cemitério da Consolação. Havia apenas 2 linhas telefônicas, uma na estação de Pirituba e outra no Hospital Pirituba. Esse é o mapeamento do bairro Vila Zate. O empreendimento da Vila Zate mais conhecido é o Plano Ipirituba, um empreendimento de apartamentos que se localiza na rua Porto de Palos, número 31. Curiosidades sobre a Vila Zate. Possui um dos clubes holandeses mais tradicionais de São Paulo, a Casa de Nassau. Em 1988, surgiu o São Paulo Athletic Club, time de rugby formado pelos ingleses que trabalhavam na construção da estação Pirituba. O time é o mais antigo do município e tinha como um de seus sócios o Charles Miller, paulistano nascido no bairro do Brás e considerado o pai do futebol no Brasil. O distrito também é cortado pela linha 7 da Companhia Paulista de Trens Metropolitanos, Antiga Estrada de Ferro Santo Judiai. A estação Pirituba foi inaugurada em 1885 pela São Paulo Railway.
também conhecida como Inglesa. Na época, muitos ingleses residiam na Chácara Inglesa. Também é um dos bairros mais populosos de São Paulo. Alguns lugares da Vila Zate. Escavação do terreno onde será o novo Plano Ipirituba. Prédio do Plano Ipirituba em construção. Término do Plano Ipirituba. Atlético Clube, time de rugby. Casa de Nassau. E agora algumas ruas antigas da Vila Zate. E o trem metropolitano. A Igreja Nossa Senhora de Aparecida.